Olá pessoal, nesta videoaula iremos mostrar a construção da circunferência trigonométrica e dos gráficos das funções, seno, cosseno e tangente a partir de um deslocamento de um ponto nos planos cartesianos. Primeira coisa a se fazer é criarmos a circunferência de raio 1. Nós iremos aqui na ferramenta Círculo, Dado, Centro e Raio, clicaremos no ponto 00 e irá abrir uma aba pedindo o comprimento da nossa circunferência, que nesse caso será 1. Clicamos em OK e a nossa circunferência foi criada. Agora que nossa circunferência foi criada, nós iremos criar um ponto B, que será o ponto de coordenada 1, 0. Criamos o ponto, agora iremos criar uma reta que irá interceptar o ponto A, que é essa reta, e para definirmos ela, nós iremos clicar em qualquer ponto ao redor da nossa circunferência. Clicamos aqui e a nossa reta foi definida. Feito isso, nós iremos desmarcar nossa reta para que a sua visualização para que essa reta não fique à mostra, a sua visualização seja negada. Como fazemos isso? Nós vamos aqui em mover. Está vendo esse círculozinho ao redor de cada elemento? Quando ele está preenchido, ele permite a visualização desse elemento. E quando ele não está preenchido, isso quer dizer que a sua visualização não é permitida. Iremos fazer agora na reta F. Ao fazermos isso, como podemos ver, a sua visualização não é mais permitida. Agora que fizemos isso, nós iremos criar um segmento em relação ao nosso ponto A e ir até o nosso ponto C. Criamos o nosso segmento. Agora nós iremos criar duas retas perpendiculares, uma em relação ao eixo X e outra em relação ao eixo Y. Iremos aqui, iremos selecionar a ferramenta reta perpendicular, clicamos em relação ao eixo X e elas irão interceptar o ponto C. Clicamos aqui e a nossa segunda reta, que será em relação ao eixo Y, interceptando o ponto C. Feito isso, pessoal, nós iremos marcar os pontos de intersecção dessas duas retas em relação a cada eixo. Vamos aqui, iremos usar a ferramenta intersecção de dois objetos. Clicamos aqui, selecionamos a intersecção de cada uma. Nesse caso, a primeira e agora a segunda. Pronto. Agora que a intersecção das duas retas já foram feitas, nós iremos desmarcar essas retas, como fizemos com a primeira. Iremos aqui, selecionamos mover e iremos desmarcar essas duas retas. Agora, pessoal, nós iremos criar dois segmentos. Um que irá do ponto A, ou segmento, que irá do ponto A ao ponto D, e outro que irá do ponto A ao ponto E. Criamos os dois segmentos. Agora iremos mudar as suas cores para uma melhor visualização. Iremos com o botão direito em cima do segmento, iremos em configurações, iremos em cor e iremos escolher uma cor para esse segmento. Que agora iremos fechar e fazemos a mesma coisa com o outro segmento. Botão direito, configurações, cor e alteramos a cor do nosso segmento. Feito isso, nós iremos criar uma reta paralela em relação ao eixo Y que irá interceptar o ponto B. Iremos aqui na ferramenta reta paralela, clicamos no eixo Y e interceptando o ponto B. Agora que fizemos a reta, vamos marcar a nossa primeira reta para que ela possa ser visualizada. Marcamos ela, como podemos ver, sua visualização agora é permitida. E nós iremos marcar o ponto de intersecção dessas duas retas. Temos aqui, e o ponto de intersecção foi criado. Agora iremos desmarcar novamente a reta F e essa última reta criada. A reta F e essa última reta criada. A reta L. Agora que desmarcamos as duas retas, nós iremos criar um segmento que vai do ponto B ao ponto F. Ponto B ao ponto F. E iremos alterar a sua cor também. Botão direito, configurações, cor. Iremos escolher aqui uma cor azul, fechamos. Agora, pessoal, nós iremos criar o nosso controle deslizante, que servirá para dar animação ao
aos nossos pontos das funções que iremos criar para que a representação gráfica de cada função fique à mostra no nosso gráfico. Como fazemos isso? Nós iremos clicar aqui em controle deslizante, clicamos em qualquer área do gráfico. Ao clicarmos, irá abrir uma aba. Essa aba tem as características do nosso controle deslizante. Nesse caso, ele será referente ao ângulo. Clicamos em ângulo. Ele irá variar de 0 a 360 graus. Irá ter uma taxa de variação de 1 grau. Nós iremos apagar. Iremos digitar 1 grau. Clicamos em OK. O nosso controle deslizante foi criado, como podemos ver aqui. Só que esse controle deslizante ele vai variar em relação a um ângulo. E este ângulo precisa ser criado. Nós iremos fazer isso agora. Iremos aqui na ferramenta ângulo. Clicamos aqui em ângulo. Clicamos no nosso ponto B, ponto A e o ponto C. Nosso ângulo foi criado, o ângulo beta. Agora nós precisamos fazer a interligação entre esse ângulo e o nosso controle deslizante. Para isso, pessoal, nós iremos aqui em mover, clicamos com o botão direito em cima do nosso ponto C, iremos aqui em configurações e tá vendo aqui definição, nós iremos alterar aqui essa escrita, nós iremos botar um comando. Só que antes nós iremos antes de fazermos isso, nós iremos ativar o teclado do GeoGebra que se encontra aqui, ó, embaixo. Clicamos aqui, o nosso teclado é ativado. Clicaremos aqui nessas três letrazinhas, nesses três símbolos. Ao clicar, ele irá abrir esse teclado aqui. Iremos aqui em definição, apagamos e colocamos girar, abrimos chaves, será o ponto B que irá girar referência ao ângulo alfa, que está ligado ao ângulo beta, que será também o alfa que está ligado ao controle deslizante, que será o nosso controle de variação. Nós colocaremos aqui o alfa e girará em torno do ponto A, que é o ponto central. A maiúsculo. Pronto. Agora nós damos Enter e a nossa interligação já está criada. O nosso ponto B irá girar a um ângulo alfa em torno do nosso ponto A. Fechamos o nosso teclado. Feita a interligação, a única coisa que nos resta agora são as funções, seno, cosseno e tangente. Precisamos criar elas no gráfico. Nós iremos aqui embaixo, em entrada, nós iremos clicar, iremos ativar o nosso teclado novamente e aqui iremos informar cada função. Iremos criar a primeira função, que é a função cosseno. Aí nós iremos abrir parênteses. Iremos informar o ângulo, que é o ângulo beta, vírgula. E agora iremos colocar a nossa função cosseno, parênteses, do ângulo beta. Damos Enter. E como podemos ver, o ponto que irá representar essa função foi criado. O ponto da função cosseno. Agora iremos fazer isso tanto para seno como tangente. Função seno, vai, parênteses, ângulo beta, vírgula, seno, parênteses, beta. Damos Enter, foi criada. Agora da tangente. Tangente, vai, parênteses, beta, vírgula, função tangente e o ângulo beta. Damos Enter e nossas três funções foram criadas. Agora fecharemos o nosso teclado. Feito isso, nós iremos alterar a cor de cada ponto que representa cada função, para que a visualização dos seus gráficos, da representação gráfica de cada função, fique melhor. Iremos aqui com o botão direito, configurações, cor, é o mesmo processo que fizemos nos segmentos. Iremos alterar, agora iremos fechar aqui, iremos da função seno, configurações, cor, e agora a da tangente. Não, quero a função tangente, que ponto tangente, configurações, iremos aqui em cor e iremos alterar também a sua cor. Agora que alteramos, nós iremos habilitar o rastro de cada função dessa para que a representação do seu gráfico fique visível para nós. Nós iremos aqui em habilitar o rastro e iremos aqui
dar uma movimentada nesse ponto para que ele não fique do lado do ponto F. Aqui, habilitar rastro. Feito isso, pessoal, nós iremos tirar um pouco do zoom e iremos dar play na nossa animação. Agora, como podemos ver, a representação do gráfico de cada função está sendo formada para nós. Assim podemos analisar o comportamento e ver como funciona cada função graficamente. Podemos ver o verde representar a função tangente, o azul a cosseno e esse laranja aqui a função seno. Agora iremos, o controle deslizante está voltando até 0 graus. Feito isso, ele começa a fazer esse retorno até 360. Então, pessoal, espero que tenham compreendido o assunto. Na aula de hoje, nós iremos mostrar o comportamento de cada função. E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, podem entrar em contato através do chat ou e-mail. E é isso. Boa semana e bons estudos.